O ministro Flávio Dino, que tem atuado como porta-voz e principal operador do governo nessa crise, declarou em 2 entrevistas que a democracia venceu. A batalha está vencida e o país se normalizou. Vocês concordam com esse ponto de vista? A derrota dessa intentona representa uma pá de cal no golpismo ou medidas mais estruturais, além da questão militar que a gente já discutiu, medidas mais estruturais sobre inteligência, organização do próprio Ministério da Justiça e assim por diante, deveriam ser tomadas para, de fato, enterrar o golpismo no país? José Dirceu com a palavra. Bem, primeiro, eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública. Só a ausência do secretário nacional de Segurança Pública diz tudo, né, Valério, né, Maria e Breno, e todos e todas que estão nos acompanhando. Vocês ouviram falar? Ouviram o nome dele? Tem alguma coisa errada. Isso não é nenhuma diminuição da liderança do Flávio Dino e nem do papel que ele jogou na eleição do Lula, do êxito dele como governador, do papel que ele jogará no Brasil nos próximos anos, mas é uma necessidade do país. Essa é a primeira coisa. Segundo, é preciso levar todos a inquéritos, processos, julgamentos, né? Porque não pode repetir isso. E os danos, a cobrança dos danos, porque quanto custa, certo, reconstruir o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, que parece que foi mais depredada, e o Supremo Tribunal Federal. É preciso ir à origem dos financiadores. Alguém disse hoje, mas vai cortar os créditos, mas hoje o agronegócio não depende tanto do crédito público, se financia no mercado, se financia com as grandes, né, as 3 grandes irmãs que dominam praticamente o setor agropecuário, como a Cargill e mais 2. Mas eles dependem, sim, muito do governo, do Banco do Brasil. Certo? Então é preciso que a investigação vá até o fim e que as medidas sejam duras, que o Supremo Tribunal Federal já apontou para isso. E é preciso tomar o pé da letra. É lógico que foi uma vitória da democracia, porque eles não tomaram o poder, vamos dizer assim, não houve apoio das Forças Armadas a uma tentativa golpista, e o Supremo Tribunal Federal agiu, espero que o Congresso Nacional também. Mas é preciso tirar lições do que aconteceu. E eu acredito que tanto a política... Porque, veja bem, o governo do Distrito Federal é financiado pela União. Não são poucos recursos, não, a segurança, saúde e educação. Por que será que foi certo criar o Distrito Federal, o GDF? Todos nós defendemos a criação do GDF com 3 senadores, 8 deputados, autonomia financeira, orçamentária, administrativa, um Estado como os outros. Agora, se o governador não garante a segurança do Poder Executivo Federal, já houve proposta de separar o Distrito Federal do Estado de Brasília, né? Que seria um Estado que, inclusive, rediscutia o entorno de Brasília, que é Goiânia, se ficaria no outro estado. Mas tudo isso morre no nascedor e parece uma ideia que é contra a autonomia política administrativa brasileira. Eu não sou contra. Agora, algo está errado, muito errado, porque os recursos que são transferidos, aconteceu o que aconteceu. É evidente que o governo federal tem que ter uma... Porque, na verdade, a força era o Batalhão da Guarda Presidencial e a Força Nacional. O que aconteceu com a Força Nacional? Então, há também necessidade de discutir. Você acha que deveria ser criada uma Guarda Nacional? Não, já tem a Força Nacional. Eu sou favorável a criar uma guarda de fronteira e uma guarda costeira, porque eu acredito que é um absurdo um país, todos os países continentais e todo país que tem, muitos que têm mares até menor que o Brasil, tem guarda marinha. Eu sou favorável que as Forças Armadas se concentrem nas suas funções. Se é para dar função, porque as Forças Armadas vão construir estrada, vão distribuir cisterna, vão distribuir água, vão distribuir cesta básica, elas vão fazer isso? Ou elas vão se modernizar, evoluir e construir uma força armada do século XXI com a evolução tecnológica que tem? O Brasil quer ser o quê no mundo? Mas aí está dentro da discussão o que o Brasil quer ser no mundo. Porque vocês sabem que a burguesia liberal abandonou essa ideia. Todo mundo sabe que no Brasil quem defende essa ideia são os setores, como nós, da esquerda.
Então, eu sou totalmente favorável a que sejam até as últimas consequências, e não é um problema de responsabilizar pessoas, não. Tem que responsabilizar as empresas e os políticos e as lideranças, inclusive o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Anderson Torres, que é preciso ser. E todos os militares e todos os parlamentares, além dos militares, evidentemente, que já estão identificados, seja da Polícia Militar, da Força Armada, que apoiaram, porque um deputado, um senador apoiar isso, ele tem que perder o mandato, porque ele está tentando contra a ordem democrática. Ô, Breno, eu estou com um problema grave aqui, que eu estou com a família, estou de férias, e daqui a pouco a dona Maria Antônia vai entrar aqui e vai desligar. Daqui a pouquinho nós vamos para a última pergunta. Tá bom. Maria Carlotto com a palavra. Breno, eu acho que eu não entendi a pergunta. Me perdi na resposta do Zé. Você me lembra? Rapidamente aqui eu coloco. O ministro Flávio Dino, que tem atuado como porta-voz e principal operador do governo. Já lembrei, se venceu. Eu acho que venceu uma batalha, né? Mas tem uma guerra de longo prazo. Né? Então, assim, sem dúvida, veja, a unidade entre o executivo, o judiciário e o legislativo, as duas câmaras, as duas casas. A reunião com os 27 governadores que está acontecendo agora, né? A prisão dos bolsonaristas, dos extremistas terroristas, desse o nome que quiser, embora não se prendeu todo mundo em flagrante que deveria. Muita gente saiu aí ileso por ação do Exército, mas que seja, né? A prisão, você tem uma construção de unidade a partir do que aconteceu. E os atos, né? Alguém citou aí que está lindo na Paulista, né? Então, os atos que estão acontecendo, eu acho que, sem dúvida, né, houve uma batalha e essa batalha foi vencida pela democracia, o que não significa que essa vitória é definitiva. Né? Eu acho que tem uma série de políticas que precisam ser, de medidas que precisam ser tomadas no curto, no médio, no longo prazo, porque essa é uma guerra de longo prazo. Então, só para concluir, eu acho que concordo com o Dino que a batalha foi vencida, mas a guerra está por se travar ainda. Valério Maria? E o apoio internacional, né, Maria? Exato, o apoio internacional. Foi uma grande vitória também. Exatamente. Então, eu acho, exatamente, é muito bem lembrar. Então, assim, eu acho que a resposta dos movimentos populares foi à altura. Eu acho que a reunião dos três poderes e a reunião com os 27 governadores, né, a declaração, inclusive, dos governadores bolsonaristas de apoio ao Lula foi muito importante. Então, eu acho que no curto, digamos, a batalha que foi iniciada ontem foi vencida pela democracia. É preciso aproveitar esse momento bom, ou para não chamar de ótimo, para ganhar mais posições numa guerra de médio e longo prazo. Valério Arcari com a palavra. Está sem som, Valério. Pronto. Abrindo o som. Eu penso que eles fracassaram. Né? O assalto aos palácios foi derrotado. Agora é hora de avançar, é hora da contraofensiva. Eu penso que a experiência histórica demonstra que, nestes momentos, a mão não pode tremer. Eu me lembro do 11 de março de 75, depois da derrota da segunda tentativa de golpe do Spínola, a importância que teve, então, Vasconcelos, à frente do governo provisório, que na primeira o Vasco Gonçalves e o Álvaro Cunhal, né, Valério? Que estava apoiando o Vasconcelos, mas o Vasco era o primeiro-ministro, que tomou a iniciativa na nacionalização, a grosso modo, nós podemos dizer, no espaço de poucas semanas, do que correspondia a 70% do PIB do país. Ou seja, a desbolsonarização, que é o desafio que nós temos agora, aqui com os pés no chão, em 2022, ela vai ter que ser uma estratégia permanente. Nós temos que recuperar a hegemonia política sobre a maioria da classe trabalhadora. O Lula venceu as eleições apoiado nas maiorias pobres e, em grande medida, nos interiores do Nordeste, do Norte de Minas.
nós ganhamos em São Paulo, na capital, ganhamos em Porto Alegre, mas perdemos no Rio de Janeiro, perdemos em Belo Horizonte, perdemos em algumas das principais capitais do Nordeste. Há uma luta política para recuperar a hegemonia na classe trabalhadora, dividir os setores médios, neutralizar, paralisar, isolar os setores bolsonaristas e os extremistas fascistas no interior da classe dominante. Abriu-se um novo momento da conjuntura, uma oportunidade imensa que não podemos perder. Começamos bem, de ontem para hoje começamos bem. Ontem o Lula teve a firmeza de dizer decreto a intervenção na segurança do Distrito Federal. E creio que o Supremo, Moraes, que está à frente do Superior Tribunal Eleitoral, esteve muito bem no deslocamento imediato do Ibáñez, a hora de uma contraofensiva implacável. Mas nós temos que dizer qual é o nosso endereço, qual é o destino desse, qual é o centro desta tática política. No contexto de uma sociedade que continua tão fraturada, em que nós temos que mudar a relação social de forças. Nós temos que chegar a Bolsonaro, Breno. Bolsonaro não pode ser poupado, não há normalização enquanto Bolsonaro estiver livre, leve e solto, passando férias na Flórida e se preparando para construir uma oposição que tem como objetivo impedir o governo Lula de governar e, se possível, derrubá-lo. Então, o desafio é levar Bolsonaro aos tribunais. A contraofensiva ela não pode ficar restrita à investigação dos laços, passa pela investigação de quem são os poucos milhares de presos. Infelizmente, a grande maioria escapou durante a madrugada, protegido pela Polícia do Exército, mas não pode ficar restrita à investigação unicamente da operação política insurrecional de ontem, mas nós temos que avançar para que provocações fascistas como a que nós sofremos ontem não voltem a acontecer. Isso não é possível sem impor uma derrota irreparável, irreversível ao movimento da extrema-direita, que é a responsabilização política de Bolsonaro. Não pode haver anistia para Bolsonaro. Foi isso que eu creio que, de forma mais intensa, autêntica, se expressou no dia da posse, quando veio do ativismo que se deslocou heroicamente para Brasília no 1º de janeiro, quando gritaram sem anistia. O perigo é que este ensaio geral tenha sido somente um dos momentos e, portanto, que a desmoralização que o Bolsonaro sofre nos últimos 2 meses seja transitória e que a extrema-direita recupere força social de choque, ambição política, confiança e capacidade de ação. É evidente que eles estão apostando numa acumulação de forças e creio, portanto, que o desafio principal, Breno, é levar Bolsonaro à prisão.